E aí, pessoal, estou de volta aqui. Então, para quem chegou agora, meu nome é Pedro Camelo, sou coordenador do Departamento de Produtos da Proof Technique MGS. Vou estar conduzindo esse bate-papo nosso, esse webinar, sobre a integração de técnicas para monitoramento online de ativos. A gente vê aí algumas possibilidades que o mercado nos oferece e como tirar maior benefício de se utilizar todas essas técnicas que a gente vê aí em conjunto. Espero que todos estejam me escutando bem. Se tiver alguma dúvida, tem um quadro de perguntas nesse aplicativo GoToWebinar que nós estamos utilizando. Caso tenha algum problema técnico, me informe, por favor, que a gente possa corrigir aqui o mais rápido possível. Tranquilo? Para quem não conhece a Proof Technique MGS, vou fazer uma breve introdução. A Proof Technique MGS é uma empresa de capital misto, Brasil e Alemanha, com foco na confiabilidade de ativos, confiabilidade de máquinas. O foco principal da Proof Technique MGS é a parte de alinhamento de máquinas, trazendo todas as soluções em produtos e serviços dos alinhadores Proof Technique. Desde da sua invenção há 50 anos atrás, a Proof Technique é líder neste mercado de alinhamentos de precisão de máquinas e eixos rotativos, mas também, além da parte de alinhamento, a Proof Technique sempre trabalhando e desenvolvendo soluções de monitoramento da condição, seja análise de vibração, testes de ensaios elétricos, análise de desgaste de partícula em óleo, a gente vai ver bastante sobre esses assuntos hoje, e também toda a parte de ensaios não destrutivos. Para não entrar muito em detalhes, apenas uma pequena linha do tempo sobre a Proof Technique. Tudo começou no Brasil pela MGS Tecnologia, empresas trabalhando na região de Minas Gerais com essa parte de preditiva eletromecânica, que encontrou sua história junto à Proof Technique, uma empresa alemã com mais de 50 anos. E essa parceria entre as duas empresas iniciaram em 2007, onde a MGS Tecnologia compartilhava e representava das soluções em monitoramento de ativos da Proof Technique, até que essa parceria chegou em um estágio que em 2016 houve a joint venture, e aí sim uma empresa de capital misto Brasil e Alemanha, dando início à história Proof Technique MGS, o nome da empresa atualmente. E já uma mudança bem recente que impactou todo o grupo Proof Technique no mundo inteiro foi a incorporação pela Fluke. Hoje, a Proof Technique faz parte do grupo Fluke, dentro da linha de Fluke Reliability, a parte de confiabilidade da marca Fluke. Então, a gente traz agora sobre as cores amarelo e preto, todas as tecnologias que vocês já conhecem de alinhamento, análise de vibração e outras soluções para confiabilidade. Então, hoje a ideia não é falar sobre a empresa, a gente quer entrar num tópico bem específico. Então, vamos iniciar aqui esse bate-papo com o tema de hoje. Para quem já participou de mais apresentações, webinar Proof Technique, hoje a gente fazendo um horário diferente. Normalmente, quem nos acompanha sempre pega nossos treinamentos e webinar nas terças e quintas no período da manhã. E hoje fazendo uma experiência e peço que todos que tiveram a oportunidade de participar hoje, deixem um comentário na seção de perguntas sobre o que vocês acham que é melhor para a participação de todos, para a gente conseguir ter esse tempo de apresentar novas soluções, para que sempre a Proof Technique MGS possa atender vocês da melhor maneira. Então, o tema hoje, integração de técnicas para monitoramento da condição online. Eu peço que todas as perguntas, vocês perceberam que o Moodle foi dado para todos os presentes. Deixe todas as suas perguntas na caixa de perguntas do aplicativo. A gente vai tentar responder todas elas hoje ainda, nesses 60 minutos aí de tempo, mas caso não seja possível, não se preocupem que a gente entra em contato por e-mail, por telefone, para responder, tirar algumas dúvidas, entrar em mais detalhes. E aqueles que não conseguirem ficar até o final, todos os webinars da Proof Technique
são postados na nossa plataforma, na nossa página no YouTube, daqui cerca de 5 dias, quando já tiver tudo editado na maior qualidade para vocês. Então vamos lá. Estou vendo aqui bastante presentes de diversos públicos, né? Então vai ser um bate-papo bem interessante. Então, o porquê que a gente está aqui hoje, né? Iniciar do início mesmo, começar do básico, esse back to basics. Qual que é a ideia desse webinar sobre os projetos de monitoramento online da condição de ativo? A gente sabe que a cada dia que passa, mais soluções entram no mercado, soluções com tecnologias inovadoras, outras que vão reciclando tecnologia, e a gente fica inundado de informações. Então a gente tem que iniciar por um caminho, entender qual a nossa necessidade, e para isso a Proof Technique está sempre aqui para ajudar no que for necessário. Muitas pessoas têm isso em mente, eu preciso de ter um monitoramento online das minhas máquinas na minha planta, seja no segmento de papel e celulose, seja para geração de energia. Existem grupos especialistas que desejam ter um monitoramento online em 100% dos ativos da planta, outros já querem focar naquelas máquinas críticas. Então, como vai ser escolhido a tecnologia? O que eu devo pensar, levar em consideração na minha tomada de decisão? E eu preciso escolher somente um tipo, somente uma tecnologia? Como que eu consigo trazer todas essas tecnologias que a gente vê hoje, essas soluções, produtos e serviços de maneira conjunta para cada vez mais aumentar a confiabilidade das nossas atividades aí de preditiva? Então a gente precisa ter um roteiro, ter uma estratégia, entender aonde a gente quer chegar e de onde a gente está partindo. Então, a ideia de quando a gente põe na cabeça, por exemplo, alguns aqui que eu já conheço presentes, né, coordenadores de preditiva, gerentes de manutenção. Então, se eu preciso tomar minha decisão, eu cheguei no momento que eu quero ter um monitoramento online. Por que a gente chega nesse momento? Será que teve alguma quebra, alguma falha de máquina que eu não podia ter e tive algum problema muito grave em relação a isso? Seja por gastos de manutenção, seja por perda de produção. O que fez minha mente mudar para chegar nesse momento? Qual que foi o ponto-chave, a virada de jogo? Será que foi um avanço corporativo? A matriz da indústria que eu atuo fica, por exemplo, na Europa e veio uma ordem de fora para iniciar um trabalho de monitoramento online. Será que a melhor solução que se usa lá é a que eu devo utilizar aqui? Meus ativos são os mesmos, as minhas necessidades são as mesmas. Como a gente vai chegar no que realmente precisa? Ou cair de paraquedas. Cheguei, sou novo na minha indústria, estou iniciando como técnico de preditiva numa grande corporação e já tenho um projeto existente. Como que eu me adequo? O que eu preciso saber para que lá no final, na entrega desse projeto, nada dê errado, eu tenha 100% dos benefícios prometidos pela solução que eu estou adquirindo. Então, a gente quer trazer essa necessidade para que se vire realmente uma solução e não uma dor de cabeça. Então, como eu vou monitorar essa minha máquina, né? O meu conjunto de máquinas, esse conjunto de ativos que a gente quer trabalhar com o sistema online? Primeiro, a gente tem que entender por que monitorar online ou por que nem monitorar máquina. O que eu preciso levar em consideração para definir o tipo de solução e tecnologia que eu vou aplicar? Então, fazer essa análise da classificação, primeiramente, da classificação de máquina. Essa análise ABC, muito comumente utilizado em vários tipos de plantas industriais. A gente separa nossas máquinas por criticidade. A criticidade dela em relação à parada de produção, em relação ao que ela interfere no processo, o custo da manutenção, o tempo que eu gasto para colocar a máquina para rodar novamente. Então, se a gente classificar nessa sigla ABC,
Começando da máquina mais simples, a máquina do tipo C é aquela máquina que de menor relevância. Se ela falha, se ela quebra, se essa bomba quebra um rolamento, se esse motor queima, tem algum problema de rotor, barra quebrada, qual que é o impacto sobre a produção? Se eu conseguir reparar rapidamente, tenho sobressalente, não tenho perda de produção ou qualidade do meu produto final, ela é uma máquina que não impacta tanto nas nossas necessidades. Uma máquina, então, do grupo C. Evoluindo, se eu já tenho alguma máquina, um soprador primário, alguma bomba importante na minha cadeia de produção, que pode fazer com que eu perca dinheiro por máquina parada, a gente vai subindo na classificação do nosso ativo. E chegando até mesmo a máquina A. É aquela máquina, aquele ativo que, se te parar, se não produzir, eu estou perdendo aí na casa de 100 mil reais por hora, 200 mil reais por hora, que para ter uma peça sobressalente em estoque, eu preciso de um planejamento longo, é difícil encontrar rolamento, é difícil de encontrar serviços especializados para reparo, é aquela que, quando falha, do técnico ao gerente, diretor da empresa, ninguém dorme bem. Então, quando a gente leva essa consideração, mais a evolução, a velocidade de evolução de uma falha no ativo, a gente começa a entender onde eu preciso utilizar um sistema online, onde eu posso utilizar um sistema online que mede de vez em quando, onde eu preciso usar um sistema online que mede em tempo real com condições de proteção. Por exemplo, se eu tenho pegar esse gráfico aqui de custo de perda de produção por velocidade de deterioração de falha. Se eu tenho uma máquina de baixo custo e, ao mesmo tempo, a velocidade de desenvolvimento de uma falha é lento, às vezes eu não preciso desse investimento de tempo e recursos financeiros para fazer um monitoramento com qualidade, com tecnologia de alta ponta. Eu posso fazer, por exemplo, somente inspeções rotineiras, né? Aquela inspeção sensitiva. A partir do momento que a gente sai dessa condição e evolui na velocidade de falha de máquina e também no custo da perda de produção, a gente já começa a utilizar tecnologias mais dedicadas para fazer a preditiva, para conseguirmos identificar o problema com antecedência, seja com um coletor de vibração portátil, uma câmera termográfica, ensaios de motores com equipamentos portáteis, motores desenergizados, ok. Mas quando a gente chega naquela máquina A, que o custo da perda de produção principalmente é altíssimo, e a falha pode acontecer de uma maneira muito rápida, a gente precisa de monitoramento online. E ainda existem aquelas máquinas super críticas, e eu sei que cada um de vocês tem isso dentro da indústria, por exemplo, uma turbina, um gerador, uma máquina de papel, em que a falha tem que ser tratada muito rápido, inclusive com sistemas de proteção de máquina para que a gente não tenha danos catastróficos. Qualquer aumento de vibração, aumento de temperatura tem que ser suficiente já para desativar o sistema e evitar uma falha maior. E ainda dentro do sistema online, a gente consegue dividir, porque online a gente tem diversas terminologias, significados que a gente vai utilizando para o termo online. Aqui nesse bate-papo, vamos usar que online é aquele monitoramento remoto que eu não preciso chegar perto da máquina. Mas eu tenho a opção de um sistema de online que monitora de maneira multiplexada, ou seja, eu configuro para realizar medições de tempos em tempos, eu não vou chegar perto da máquina, mas vou fazer 2 medições por dia, uma medição a cada 6 horas, é um sistema online. E existem sistemas online com capacidade em tempo real. Eu vou ter dados, vou ter valores, vou ter informações
sendo geradas a cada segundo ou até intervalos menores, que é o caso de sistemas de proteção de ativos. Então, onde eu vou utilizar cada uma delas? Quando, por exemplo, eu conseguir identificar a velocidade da evolução de uma falha. Se eu tenho que, a partir do momento que minha máquina chega numa condição que eu configurei de alerta, um alarme nível 1, daí até sua possível quebra, uma falha maior, a evolução é muito rápida, é necessário trabalharmos com sistemas de monitoramento em tempo real, sistemas de proteção. Se eu já tenho uma máquina mais simples, que a rotação não varia, que o processo não altera, mas a criticidade é alta, ainda tem uma certa criticidade, mas estudos de análise de falhas sabem que a evolução se torna mais lenta, eu já posso utilizar, por exemplo, sistemas de monitoramento wireless que vão me gerar informações a cada hora, informações a cada 2 dias, de acordo com a nossa necessidade. Ok, então esse primeiro assunto foi a gente identificar quando usar sistema online. E aqui eu estou vendo muita gente da parte de análise de vibração, mas uma coisa a gente tem na cabeça, a gente não está falando somente de análise de vibração de máquina. A preditiva é muito ampla. A gente vai ver que tem recursos de análise de vibração, análise de assinatura elétrica, monitoramento de temperatura, termografia, ferrografia. Então, sempre que falarmos de monitoramento online, a gente tem que abrir o leque de opções de acordo com a necessidade do nosso ativo, da nossa demanda. A gente vai ver um pouquinho mais disso aqui. Então, qual que é o processo estratégico, né? O que eu tenho que pensar do início até o final para escolher a tecnologia ou as tecnologias que eu quero utilizar no meu monitoramento online? Eu preciso entender o tipo de sensor que eu quero usar. Será que para essa falha, para esse ativo, essa dificuldade que eu estou tendo na minha planta, é melhor utilizar vibração? É melhor utilizar análise de óleo? Definir por vibração. Onde eu tenho que medir? Então a gente começa lá no periférico, entendendo o que deve ser medido, e a gente vem trazendo esses dados. Então eu tenho um sensor. Como vai ser o processamento desses dados? Eu preciso somente de um valor de tendência. Já é suficiente para a minha tomada de decisão? Ok. Não, essa máquina eu preciso de dados com mais qualidade, mais detalhados. No caso da vibração, eu preciso de espectros, sinais no tempo, envelope, o que for. Então a gente já identificou o tipo de tecnologia, tipo de sensor e como esse sinal deve ser processado. E os dados? Como eu vou receber esses dados? Eu vou ter esses dados mandando somente alertas por e-mail, alertas por mensagem de celular? Isso é suficiente? Ok. Não, eu preciso que o meu painel de controle, meu operador de painel, que está cuidando da produção, fim de semana, madrugada, também tenha esses dados em painéis supervisórios, já no PLC para proteção e trip de ativos, ou preciso que minha equipe de preditiva utilize um software de análise para ter recursos adicionais na tomada de decisão e diagnósticos. Então a gente tem que pegar também não só o como estamos medindo, mas o que vamos fazer com os dados, como vamos receber esses dados. Depois que eu tenho o dado, vou configurar meus alarmes, porque a gente vive nesse mundo que todo mundo fala de Big Data, é muita informação, mas a gente precisa tratar a informação. Só ter ela, receber aquele tanto de e-mail, aquele tanto de alerta e não fazer nada, significa que a gente está jogando fora todo o nosso processo de monitoramento online. Então, o que vai ser feito
com a tratativa de alertas, a tratativa de distúrbios e desvios no nosso monitoramento. Vamos gerar análise, relatório, fazer estudo da causa raiz do problema. Então, senão não adianta. Se a gente parar até aqui, a gente vai ter investido e vamos ter aí 20% da capacidade de qualquer sistema que esteja sendo utilizado. E depois dessa análise dos dados, o que vai ser feito? Ah, não, está tranquilo ainda, só quero monitorar, manter o curso. Não, é preciso tomar uma ação, preciso comunicar a equipe, agir corretivamente, agir estrategicamente, pensar na parte corretiva, manutenção, produção, fazer toda essa análise sistêmica. Então, quando formos iniciar ou cairmos de paraquedas num projeto de sistema online, a gente tem que ter essa visão geral, entender desde o início que tipo de dado eu preciso, como ele vai ser processado, como eu vou receber ele e o que eu vou fazer lá no final após minhas tratativas. Ninguém aqui quer fazer um monitoramento, investir só para falar que tem. Todo final é relacionado na tomada de ação. Ok. E aí vem um ponto importante que nós, por Tecnic MGS e outros parceiros, a gente vê acontecer onde um projeto desse pode desandar. E aqui a gente está falando de qualquer tecnologia de monitoramento online. Então, nós, manutenção preditiva, queremos ter um sistema, mas existe uma indústria onde nós fazemos parte. E qual que é o problema nessa indústria? Ela é multidisciplinar. Nós da Preditivas não conseguimos tomar conta de tudo. Aí pensam bem se vocês já tiveram um problema desse também. Quando a gente quer colocar um sistema online, ele vai estar envolvendo rede, vai estar envolvendo transferência de dados, integração de sistemas, servidores, gateways, internet interna ou externa, 4G, 5G, muita coisa. E essa parte, às vezes, na maioria das vezes, fica fora das mãos de quem tomou a iniciativa de um projeto online. A gente vai precisar de 2 departamentos dentro da nossa indústria, a equipe de TI ou a equipe de automação, ou os dois juntos. Então, isso é uma dica, né, que a gente passa para todo mundo, independente se eu vou utilizar produtos da empresa X, Y, Z, independente se eu quero medir vibração, cabeado online, tempo real, wireless, o que for. Tenha os departamentos de TI e automação no projeto o mais cedo possível. A gente vê muito a ideia começar muito boa. Ah, eu preciso desse sistema que ele vai me medir vibração, temperatura, corrente de motor, vai integrar com o meu painel, vai dar trip, vai gerar dados no meu Power BI, vai gerar dados no SAP. E na hora da implementação, você tem um gerente de TI que fala: ah, essa integração não é possível, que viola as políticas de segurança de informação. A automação chega e fala: não, esses dados não podem passar na nossa rede porque causa danos ou não tem portas livres, não tem switches disponíveis, e aí a gente não alcança o resultado final. Então, alguns exemplos, né, dos problemas que a gente vê, a gente precisa da TI automação. Verificar direitos de usuário, instalação de software, necessidade de servidores, máquinas virtuais, performance e parâmetros de segurança da informação, a quantidade de protocolos de rede industriais. Ah, o meu sistema tem Modbus, isso é excelente. Aí você chega dentro da sua indústria, você não consegue usar esse protocolo porque foi definido que vai utilizar somente um outro field bus qualquer. Então, isso é a parte mais importante, no meu ponto de vista, que a gente atinja um projeto de sistema online com qualidade. Desde o dia zero, vamos trazer todo mundo de maneira multidisciplinar para trabalhar nessa solução. Beleza.
Então a gente viu alguns pontos desse projeto estratégico. E como que eu vou escolher, então, agora, além de entender a criticidade que a gente já falou, que tipo de tecnologia eu vou utilizar? Um sistema cabeado? Um sistema wireless? É melhor medir vibração? Medir óleo? Medir temperatura? Quem decide se eu preciso de um sistema de vibração, de análise de assinatura elétrica, monitoramento de óleo, temperatura, termografia, muitas vezes não vai ser nós, o analista. Quem decide é o próprio ativo. A gente tem que saber qual informação vai nos trazer com maior antecedência, com maior qualidade, qual o status de saúde, seja do motor, do redutor, da bomba, do transformador, o que seja que a gente quer monitorar. Para isso, a gente volta naquela curva PF que a gente vê em todo o material relacionado de preditiva, que é a curva de potencial de falha. E aqui, esse desenho, eu gosto de falar que ele não é absoluto. Não significa que para todo ativo, para toda falha que eu tenho, que a ordem dessas tecnologias vai ser a mesma. A gente tem que entender o que a nossa máquina precisa, qual tratamento a gente tem que utilizar, quais os prognósticos vão ser feitos, para entender se vai ser melhor um ultrassom do que uma análise de óleo, do que uma análise de infravermelho. Se eu pego, por exemplo, um redutor de grande porte, de baixa rotação, a análise de óleo, nesse caso, ela vai estar em primeiro lugar. Se eu pego um rolamento de uma máquina convencional, se a gente pegar a curva de evolução de falha do rolamento, estágio 1, 2, 3, 4, aí sim, a gente tem que o diagnóstico por ultrassom vai estar em primeiro lugar. Se eu quero saber como está a condição de uma barra de rotor do meu motor crítico, talvez eu já precise de uma análise de assinatura elétrica. Então, isto daqui, o nosso ativo, que vai nos dizer, ei, por favor, me monitora com a tecnologia A, B ou C. E aí vem um dilema, né, que a gente está já trazendo desde o início. Eu preciso entender o ativo, preciso entender a criticidade e o tempo entre as medições, que a gente citou bastante no início, o custo do monitoramento. Uma máquina de baixo custo, eu não preciso colocar de baixo impacto no meu processo produtivo, eu não preciso de um sistema de 100 mil reais, eu posso usar um de 2 mil reais. Mas se eu tenho uma produção que uma hora de máquina parada eu estou perdendo milhões, eu não quero proteger esses milhões com um sistema de 1.500 reais. Então a gente tem que trazer sempre essa balança da importância do meu ativo, da minha produção e o que eu estou usando para monitorar. E aí, voltando na curva PF, não significa se para aquela máquina eu tenho que análise de óleo é o ponto-chave, não significa que eu tenho que utilizar somente ele. Os melhores resultados vão ser obtidos quando eu tiver informações vindo de várias tecnologias de monitoramento. Se eu conseguir agregar no meu projeto uma informação sobre a corrente do motor, uma análise de óleo do meu redutor, uma vibração de mancais, eu vou estar munido de mais dados, de mais informações para a minha tomada de decisão correta. Ok. E além disso, para cada uma dessas tecnologias, né, vem aquela briga atual que a gente vê sempre. O que eu vou utilizar? Sistemas cabeados, sistemas wireless. Cada dia que passa, a gente vê mais tecnologias e a evolução das tecnologias wireless, de sensores. Mas as vibrações, temperaturas e alguns outros aí vindo a cada dia que passa. Existem pontos positivos em sistemas cabeados, existem pontos positivos em sistemas wireless,
da mesma forma que existem pontos negativos nos dois. Então a gente tem que novamente olhar para a nossa necessidade, a necessidade da nossa máquina, a necessidade da nossa planta. Por exemplo, se eu tenho um ativo que trabalha em operação contínua, mesma velocidade, mesma rotação, estável, está trabalhando ali 1.750 RPM o tempo todo, eu posso, com segurança, fazer uma instalação de um sistema wireless que está medindo a cada 4 horas, que eu vou fazer uma preditiva de qualidade. Se eu já tenho uma máquina, um transportador de correia em mineração, que eu tenho variação da velocidade do motor, eu tenho variação da carga, variação de balanças, tudo isso impacta no comportamento da máquina, já é interessante que eu tenha um monitoramento em tempo real para que eu consiga ver as condições transientes. E aí, da mesma forma, a parte da criticidade, que eu já falei bastante aqui, não vamos voltar. A velocidade da condição da falha também foi citado, se eu preciso de um sistema multiplexado ou um sistema em tempo real. Agressividade e restrições do ambiente, isso aqui é muito importante. Se eu for colocar um sistema cabeado, eu tenho que passar cabos de sensores, alimentação, talvez eu tenha um ambiente onde é difícil pelo bandejamento, eu não quero utilizar cabos. Aí eu passo para um sistema wireless. Quando eu chego nessa região, eu não tenho conectividade, eu tenho a transmissão Bluetooth, Wi-Fi, o que for, tendo barreiras físicas que não está deixando o meu sinal ser transmitido com qualidade, ambientes de alta temperatura, que fazem, às vezes, sensores do tipo MEMS e outras tecnologias ter uma variação muito grande na sua sensibilidade. Então, a gente tem que analisar. Eu não posso chegar, esse sensor é bonitinho, esse sensor é o mais caro, vou escolher qual que eu vou utilizar sem avaliar as necessidades da minha planta. Mas o principal é, a gente pode trabalhar com várias frentes tecnológicas, nesse caso, sistemas cabeados e wireless, simultaneamente. Eu consigo utilizar sistemas de proteção em máquinas de alta criticidade, enquanto eu coloco em demais máquinas do meu processo, da minha planta, sistemas wireless. Então, eu consigo utilizar os benefícios de cada um onde eles são aceitos. Então, a gente tira o máximo das soluções presentes no mercado. Tranquilo. Então, agora, falei bastante aqui para a gente pensar um pouquinho e como que a gente chega agora nas aplicações. Como que realmente eu vou conseguir fazer essa integração de sistemas, utilizar esses dados simultaneamente, seja de variação de tecnologia, de sistema wireless e cabeado, como que eu vou trabalhar em conjunto para obter um maior benefício. Então é o seguinte, o primeiro passo é a possibilidade de integrar esses dados, por exemplo, em PLC, que é toda a parte de automação que está controlando o processo produtivo, e na parte de supervisão. Ou seja, se eu tiver os dados de um sistema wireless, onde eu consiga analisar, ter uma gestão à vista, junto com o sistema cabeado, junto com uma análise de óleo, junto com uma temperatura, de maneira mais rápida, a gente consegue tomar a melhor decisão. Isso acontece muito no próprio sistema de automação ou em softwares chamados CMMS, que são softwares de gestão de ativos de maneira computadorizada. É uma tradução rápida aqui desse termo em inglês. E tendo esses dados vindo de multiplataformas, a gente consegue correlacionar dados de técnica diferente. Então, tem certas máquinas que eu acho que minha vibração ali está alta, mas eu não tenho certeza se está na hora de fazer uma troca de componente, uma intervenção. Então, eu vou observar a vibração junto com o aumento de corrente do motor, junto com distúrbios de rede e, ao mesmo tempo, com dados de parâmetro de processo.
Então eu quero saber se esse aumento de vibração, esse aumento de temperatura que eu estou tendo em certo ponto monitorado, realmente está relacionado a uma evolução da falha da máquina ou está somente por causa de uma variação de processo? Será que meu motor rodando a 900 RPM e rodando a 1800, ele gera a mesma vibração? A corrente é a mesma? A temperatura de mancal, a temperatura de conexões são as mesmas? Então, quando a gente correlaciona preditiva, confiabilidade com processo, a gente consegue ter uma repetibilidade dos dados, conseguir saber qual variação corresponde à evolução de falha, evolução da condição da máquina, ou qual variação de dados está relacionado à mudança de produto que está sendo produzido numa siderurgia, numa fábrica de papel, numa fábrica de embalagem, se esses dados da preditiva mudaram por causa de carga, rotação, temperatura ambiente, o que for. Um exemplo dessas variações, da integração com o PLC, por exemplo, nesse monitoramento de moinho em uma mineração. Ao mesmo tempo que os mancais podem estar sendo monitorados por sensores de vibração, eu tenho no meu PLC, no meu sistema supervisório, a integração dos dados de vibração com dados de temperatura de mancal, pressão de mancal. Então eu consigo entender de maneira macro o que está acontecendo com as minhas máquinas. Uma outra imagem, né, de sistemas, até Proof Technique instalados, aqui eu peço até, é uma foto, né, então a imagem não está na maior qualidade possível, uma produção de pneus, por exemplo, sendo monitorado, vou tentar dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida, sendo monitorado vibração, temperatura, rotação de máquina, temperatura de óleo internamente, e não só sistemas Proof Technique, integração de sensores de temperaturas que a planta já possuía, com dados de outras ferramentas, outros fornecedores, outros distribuidores, trabalhando de maneira em conjunta para que conseguisse obter um maior resultado e o melhor resultado nessa análise preditiva. E para ilustrar um pouco mais, vamos tentar fazer uma prática nesses minutos finais. Aqui a gente está utilizando, deixa eu até alguns deles mostrar, outros eu não vou conseguir abrir para vocês, utilizar 3 tecnologias simultaneamente. Como eu vou conseguir integrar elas? Então a gente está trabalhando com um sistema de análise de vibração, o VibGuard, um sistema de monitoramento de desgaste mecânico de máquinas através do monitoramento de acúmulo de partículas, o Air Detect, e análise de assinatura elétrica de motores de maneira online com o Artesis EMCM. Então, tentar fazer uma simulação. Antes, entender o que é cada uma dessas tecnologias. Começando pelo Air Detect. O Air Detect que está aqui em mãos, a gente não está instalado na mesma máquina que o sistema de vibração, apenas num calibrador do próprio sistema. Qual que é a função de uma tecnologia como essa? Monitorar o desgaste ferroso de um ativo pelas partículas depositado em óleo. Por exemplo, um grande redutor, ele vai ter suas engrenagens girando e, com o tempo, mesmo em condições normais, vão gerar atrito, fadiga, fratura, impacto, corrosão, que vão gerar desgaste e soltar partículas. Essas partículas, ao serem monitoradas, a gente consegue observar a evolução, a curva de evolução desses dados e entender se é uma evolução normal do desgaste natural dessa máquina ou se a gente está tendo curvas mais acentuadas. Então, a gente consegue tomar essa decisão através decisão de falha mecânica, não analisando o óleo nesse caso, mas a gente está analisando as partículas depositadas no óleo. Esse tipo de sistema, por exemplo, ele tem uma comunicação analógica.
Eu posso jogar esses dados dentro do meu PLC ou em outros sistemas IoT que recebam dados analógicos, como sinais 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, que seja. Então, como seria a utilização desse Wear Detect numa máquina? Vamos rodar um vídeo aqui bem rapidamente. Então, eu tenho um sensor que vai fazer a atração de partículas através de princípio magnético. E eu vou começar a monitorar essas partículas em dois canais. Um canal sendo particulado fino, um canal particulado grosso. Partículas finas aí de 1 a 850 microns, particulado grosso acima de 0,3 milímetros cúbicos. Então, ao acompanhar a evolução desse particulado, a gente consegue entender se eu tenho um desgaste mais grave nas minhas engrenagens, se eu tenho um dente quebrado, se eu tenho uma contaminação externa, isso acontece muito em siderurgias e mineração, e aí a gente consegue tomar nossa decisão corretiva, né? E o interessante desse tipo de tecnologia que a gente consegue monitorar mesmo invasões altas. Então, um exemplo da captura dessas partículas, mesmo em vazões de 140 litros por minuto, primeiro um exemplo de particulado fino e, posteriormente, particulados grossos, que são pedaços lascas, que já é algo crítico. Então, quando eu tenho uma informação que o meu percentual de partículas grossas subiu, significa que eu tenho uma falha que pode ser catastrófica, eu tenho que tomar uma ação muito rápida. Ah, beleza. Mas somente isso vai ser suficiente? Isso é mais interessante se eu integrar esses dados com valores de vibração. Então, pegando aquele moinho que a gente utilizou na imagem, a gente vai até ver essa imagem mais para frente de novo. Se eu tiver a condição daquele redutor monitorado por um sistema de vibração em tempo real, no caso aqui montado o VibGuard, eu ter os dados de vibração desse moinho, ao mesmo tempo que a evolução de partículas, eu vou ter mais certeza da condição da minha máquina. Ah, e por que eu não vou usar somente então a vibração? Aí, qual que é a dificuldade que os analistas têm hoje? Variação de rotação, velocidade muito baixa e a transmissão do centro da vibração até o ponto de posição do sensor, o caminho de transmissão mecânica da energia vibracional. Chega pouca energia no nosso sensor, seja ele piezoelétrico, que é utilizado em sistemas cabeados, seja ele MEMS, seja ele MEMS que acontece em sistemas wireless. E esse tipo de sistema, como o VibGuard, né, trazendo essa informação dele principalmente, que a gente tem um montado aqui que vai ser bem utilizado, ele tem bastante o que a gente citou da necessidade de comunicar e integrar com outras plataformas. Então ele possui esse sistema de vibração da Proof Technique, possui o seu próprio software, um Omni Trend Center, a plataforma de análise de vibração da Proof Technique, mas se eu quero integrar, se eu quero utilizar múltiplas tecnologias ao mesmo tempo, eu preciso que esses dados de vibração possam ser enviados, disponibilizados para outros sistemas na minha planta. Por exemplo, o envio de dados via Modbus ou um protocolo mais universal, como o OPC, protocolos de automação industrial bem utilizados nas indústrias. Então, desta forma, eu consigo ter esses dados em outros bancos de dados, consigo ter esses dados nos meus sistemas de PLC para proteção de máquina e em meus sistemas supervisórios. Usando essas duas tecnologias, inicialmente, como eu faria a análise de um moinho, que é o que a gente está usando aqui de exemplo? Supondo que eu tenho lá montado o AirDetect e um VibGuard. E, além disso, uma análise laboratorial semestral.
A cada 6 meses eu faço uma coleta manual de óleo, mando para um laboratório para análise. Em condições boas, eu tenho que meu primeiro sinal na parte superior desse gráfico, que é a vibração em condição estável, e o acúmulo de partículas, seja detritos finos, a linha azul, detritos grossos, essa linha marrom, em condição estável. A gente vê também um pouquinho de variação na evolução dos detritos finos, que é normal. Como essa máquina possui uma velocidade de rotação baixa, que é um dos principais problemas da análise de vibração, a gente percebe o seguinte, que a evolução das partículas, do acúmulo de partícula, em caso de falha desse moinho, desse redutor, do eixo pinhão, vai evoluir inicialmente primeiro do que a análise de vibração. Se eu tivesse somente análise de vibração nesse caso, eu teria essa informação tardio, bem próximo de uma possível condição de falha catastrófica, de quebra. Então, se eu consigo unir para minha análise, para minha tomada de decisão, análise de óleo por sistemas online, análise de óleo laboratorial e a vibração, eu aumento o tamanho da minha janela de oportunidade de manutenção, eu tenho mais tempo para tomar decisão e eu tenho mais dados para saber que eu estou chegando em uma situação crítica. Por exemplo, o que aconteceria quando eu tivesse um particulado maior naquela amostra de óleo, naquela análise que a gente está fazendo. E a parte elétrica? Como que eu vou conseguir analisar com qualidade o que está acontecendo no meu motor dessa máquina? A gente pode trazer junto um sistema de análise de assinatura elétrica de maneira online, que trabalhe de maneira fixa, 24 horas por dia, que é o caso do EMCM da Artesis. A gente está fazendo análise de assinatura elétrica com comparação de modelos. Essa tecnologia é vista em algumas literaturas aí por duas siglas, MBFD, que é a detecção de falhas com base em modelo, ou MVBI, que é o MBVI, perdão, a sigla está errada, que é a detecção de falhas por análise de corrente e tensão. O que isso significa? Essa análise de tensão, a assinatura elétrica e a parte de modelos. Significa que essa tecnologia, a gente está, primeiro que está medindo o seu parâmetro elétrico. A gente instala dentro do CCM, dentro da sala elétrica, e vamos começar a medir sinais trifásicos de tensão e corrente do nosso motor. Ao fazer isso, a gente cria um gêmeo digital, uma cópia do que seria essa máquina saudável. Então, são diversos algoritmos que vão gerar muitas equações que vão corresponder àquele motor e também a máquina movida em condição saudável. Então, como que funciona essa análise? A partir do momento que eu tenho a alimentação do meu motor chegando na máquina real, eu vou medir a corrente real desse motor. E não é só medir a amplitude da corrente, a gente está medindo a variação dos sinais, as distorções que temos no sinal na forma de onda no tempo. Ao mesmo tempo que eu calculo o que seria a corrente esperada do meu gêmeo digital. Ao fazer essa diferenciação desses dois sinais, a gente obtém um espectro de frequência de corrente residual ou que a gente chama de espectro de densidade de potência. A partir desse sinal, a inteligência artificial do Artesis EMCM começa a interpretar e analisar regiões de bandas desse espectro e correlacionar a causa raiz da falha. Ou seja, eu consigo identificar de maneira automática se eu tenho um ativo em condições normais, se eu tenho um ativo que eu tenho que observar a qualidade de energia, se eu tenho um ativo que está tendo variações bruscas e excessivas de carga, seja para cima ou para baixo, além das falhas de parâmetro, das falhas do equipamento. Ou seja, identificar, dá um zoom aqui, de maneira automatizada, se eu estou tendo falhas de
folga de base, de desbalanceamento, desalinhamento, elemento de transmissão, máquina movida, rolamento, e até agora eu só falei de parte mecânica. E vem para a parte elétrica, que é a análise de assinatura elétrica propriamente dita, identificando falhas de rotor, estator, falhas elétricas externas, internas, como contatores, cabos, conexões e até parâmetros de processo, como a parte relacionada à cavitação de bombas, variação de carga e turbulência em ventiladores. Para não ficar somente aqui nessa apresentação, vamos tentar fazer uma rápida demonstração aqui para a gente. Seguinte, tá? Deixa eu ver se vocês estão assistindo. Ok. Então vamos entrar num sistema supervisório que vai integrar esses 3 dados. Então vamos fazer uma demonstração. Vamos ver se está tudo ligado. Ok. Então a máquina não é uma máquina fictícia, temos realmente um motor aqui que vamos fazer a partida dele e identificar seus parâmetros. O RMCM está instalado, aqui plotando somente os parâmetros de falha de extrator e rotor, não estou plotando todos, não fiz a integração de todos os dados. O AirDetect não está diretamente na máquina, ele está numa régua de calibração e um sensor de vibração. Então a gente está trazendo todos esses dados, parâmetros diferentes para monitorar com qualidade essa máquina que a gente usou para Cristo aqui, esse moinho. Então a gente está usando vibração, desgaste de óleo, desgaste mecânico em partículas de óleo, muito importante para redutores, principalmente de baixa rotação, e análise de assinatura elétrica para motores críticos. Tendo esse tipo de informação, vamos partir essa máquina um momento. Ok. Opa, já temos a informação que a minha vibração atingiu uma condição de alarme. O que eu vou fazer com isso? Já preciso agir? Preciso parar a máquina? Preciso fazer uma substituição de rolamento? Não, eu posso aguardar e fazer uma mistura de dados. Aqui está fictício, né, a posição desse sensor. O ideal é que a gente monitore com vibração todos os mancais da nossa máquina. Supondo que esse sensor, vou fazer uma edição aqui, esse sensor esteja no meu redutor, qual que é a minha tomada de decisão? Só pela vibração eu já vou parar? Ou eu vou esperar verificar a condição também das minhas partículas? Agora eu tive um acréscimo de particulado fino. Esse particulado fino está subindo. Está subindo, chegou em condição de alerta. Opa, então aqui eu já tenho um problema. Eu já tenho 2 informações que estão me trazendo alguma criticidade maior. Eu vou desligar o motor só para reduzir o barulho. Ok, vibração caindo. Ok. Então, quando eu começo a observar esses dados de maneira conjunta, vai ficando cada vez mais fácil agir, solicitar intervenções, definir o que é mais importante, seguir com a produção ou realizar uma manutenção. E no caso desse específico do redutor, a gente citou um pouquinho dessa funcionalidade do AirDetect. Se eu tivesse, por exemplo, um acréscimo de partícula, mudando a posição aqui do sensor na régua de calibração dele, para uma condição de detritos grossos alto, eu teria, sim, uma falha mais grave, onde é recomendado aí uma ação mais rápida. Então, eu consigo fazer uma verificação da minha máquina como um todo, com vários parâmetros de análise.
Ah, não, Pedro, mas só essa informação não é suficiente. Eu preciso fazer uma análise mais detalhada. Eu quero correlacionar. Tranquilo. Então, para fazer um exemplo, eu vou pegar aqui o software da Proof Technique, o Omni Trend Center, que é a plataforma de análise de vibração da Proof Technique, que a gente está utilizando para integrar esses dados. Então, se eu tenho nessa nossa máquina uma condição de vibração, ok, eu posso correr vibração, global velocidade, RMS, no momento que a máquina estava ligada aqui, junto com sua rotação, mas aí eu quero verificar junto com o particulado. Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar só a vibração particulado, a rotação aqui, eu consigo identificar o porquê daquela máquina. Nesse caso aqui ficou sem graça, a rotação estável, então vamos sair desse cara aqui. Vamos pegar só esses dois dados. Eu conseguiria analisar eles de maneira simultânea para que eu consiga ter certeza do meu problema, identificar que não é um falso positivo, que não é uma evolução de vibração por causa de processo, já que meu particulado aqui em azul claro também subiu junto. E para dados de vibração e outras técnicas, eu poderia, nesse caso, fazer minha análise especialista, né? Vamos pegar aqui alguns espectros para achar a causa raiz do problema, similar ao que a gente poderia ter com o EMCM. Nesse caso aqui, eu só plotei as tendências desse parâmetro, no parâmetro de rotor e estator, onde no seu software especialista também poderia fazer análises similares de espectros para identificar os problemas. Agora que eu vi as horas, atingimos aí as 20 horas, deixa eu só verificar algumas perguntas, que a gente tem algumas aqui, não vamos conseguir responder todos, mas deixa eu tentar pegar umas duas aqui. Perguntando se nessa última demonstração aqui deste software, né, o Omni Trend Center, que é da Proof Technique, se é necessário, né, essas integrações só ocorrem no software da Proof Technique. Essa pergunta é até interessante, que o foco aqui do bate-papo não é nem mostrar o software, né, é essa importância e mostrar que é possível fazer a integração. Eu utilizei aqui por ter esse recurso de conseguir trazer esses dados para exibir para vocês. Mas se eu conseguisse trazer esses dados, por exemplo, de vibração global em velocidade, vibração global em aceleração, mais rotação, temperatura, corrente de motor, parâmetros de assinatura elétrica, concentração de detritos e jogar isso para um CMMS, jogar isso para supervisório, eu vou estar bem munido de informação. Eu vou conseguir chegar e fazer a tomada de decisão correta. E é isso que é o foco de se ter sistema de monitoramento online. Não significa que eu acho o sensor A mais bonito que eu tenho que usar ele em toda a minha planta. Eu tenho que saber qual máquina vai aceitar ele bem, qual máquina precisa de um sistema em tempo real, qual máquina vibração não vai ser o ideal. E aí a gente consegue agrupar e ter a confiabilidade, o departamento de confiabilidade, o departamento de preditiva, entregando o que a planta quer, que é máquina rodando, evitar quebra que não estava sendo esperada, disponibilidade de ativos, produção em alta, que aí sim a gente tem todo o retorno de investimento que se espera de uma análise preditiva e de confiabilidade. Pessoal, então, para só manter o horário aqui, agradecer as outras perguntas que eu não consegui responder aqui a tempo, pode deixar que a gente vai entrar em contato aí nos próximos dias, seja por e-mail, por telefone, para identificar aí as dúvidas de vocês. E no mais, agradeço a participação de todos e qualquer dúvida sobre uma dessas tecnologias em específico que foi citado, pode entrar em contato com o nosso time Proof Technique, a gente está sempre
de portas abertas para vocês. Um abraço.